Vamos para o caso do PCC. Nossa equipe teve acesso a informações inéditas sobre quanto o vereador Senival Moura teria recebido desse esquema da máfia dos transportes de São Paulo. Ele falou com o nosso Cidade Alerta. Hoje, Sapão também era esperado para ser ouvido pela polícia. Como pode um motorista de vereador mandar em 14 creches de São Paulo? Veja a reportagem. Um assassinato premeditado à luz do dia, que revela, segundo a Polícia Civil, um grande esquema de desvio de dinheiro envolvendo gente ligada à política, uma empresa de transporte em São Paulo e a maior facção criminosa do país. Quem é Devanil Souza Nascimento, conhecido como Sapo? Qual é a relação dele com a execução de Adalto Soares Jorge, ex-presidente da empresa Transunião? No meio dessa história, ainda aparece o nome do vereador Senival Moura, do PT de São Paulo. O político teria faturado mais de R$590 mil por ano da facção criminosa. A terça-feira foi de movimento intenso na sede do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais na Zona Norte de São Paulo. Bom, a qualquer momento a polícia vai ouvir o Devanil, mais conhecido como Sapo. O depoimento dele é importante porque pode ajudar a polícia a esclarecer esse crime, que aconteceu em março de 2020 e que pode ter ligação direta com a maior facção criminosa do país. A polícia acredita que Devanil, o Sapo, suposto motorista do vereador Senival Pereira Moura, tem envolvimento direto com a morte de Adalto. O ex-gerente de manutenção da companhia Transunião pode confirmar a autoria do crime. Foi ele que levou a vítima a uma padaria, onde ocorreu a execução ainda no estacionamento. Sapo conhecia tanto o vereador quanto Adalto havia muitos anos. Era uma espécie de faz-tudo de Senival Moura. Naquele dia, a pedido do político, buscou Adalto na empresa de transporte e, enquanto o crime era cometido, permaneceu no carro e não pediu ajuda. Pelo contrário, segundo a polícia, fez uma ligação pedindo orientações ao político. Qualquer pessoa normal desce e vai acudir a pessoa. Ele ficou dentro do carro, o que ele fez? Ligou para o Senival. Ficou no telefone para o Senival. Aí ele desligou ali o telefone, o que acontece? Dali a pouco a PM chegou, ele fugiu do local de carro. Acabar de matar o Adalto. Falei, mas e aí, meu? Aqui no estacionamento já tá cheio de gente chegando aqui. Falei, então você faz o seguinte, e aí, como é que tá? A polícia acabou de chegar. Então eu falei, sai daí, toma cuidado. Senival acredita que se estivesse ao lado de Adalto, também teria sido executado. Se eu tô junto com ele, a gente tinha o hábito de descer. Antes de encostar o carro, a gente descer. Porque o estacionamento é apertado, você descer para encostar o carro. A gente ia descer lá. Então, certamente eu não estaria aqui. Eu acho muito difícil o cara ir lá, tá nós dois, ele assassinar um e ia me deixar. A polícia aponta Jair Ramos de Freitas, conhecido como Cachorrão, como o atirador. De acordo com a investigação, ele teria ligação com a facção que nasceu em São Paulo e já se espalhou por todo o país e também pelo exterior. Cachorrão é acionista da Transunião, onde trabalhava como motorista. Depois da morte ele foi promovido, ele virou diretor de operações da empresa. E ele tem um currículo super bom para ser diretor de uma SA. Ele tem passagem por roubo, por receptação, por tentativa de homicídio, por falta de habilitação, por lesão corporal. É tudo uma ficha maravilhosa. A defesa de Jair afirma que ele é inocente. Qualquer envolvimento e nem teria motivo e nem tem ligação nenhuma a nenhum crime organizado para ser amante de um ou de outro. Aliás, ele é inocente dessa acusação. Sapo e Cachorrão, que seria o autor do assassinato, são peças-chave para esclarecer o crime e o envolvimento da facção criminosa. Eles estão presos desde o último dia 9 de junho. Sapo seria ouvido pelo delegado hoje pela manhã, mas se calou na hora do depoimento. Devanil também pode estar ligado a um esquema de desvio de dinheiro público através de creches em São Paulo. A maior facção do país teria envolvimento na administração de pelo menos 10 creches
que prestam serviço para a prefeitura da cidade. 2 delas seriam geridas por Sapo. O vereador comentou a denúncia. As creches não é objeto de investigação porque não tem relação nenhuma. Quando o Devanil, que trabalhava na empresa, que saiu da empresa, ele começou a trabalhar com esse segmento. Entendeu? Porque ele prestava o quê? Ele fazia manutenção na empresa. Manutenção predial, recuperar uma parede, esse tudo. Então, nas creches, ele virou presidente, então ele cuida desse serviço, contrata as pessoas, é o que ele faz. Então não tem nada a esconder. A polícia acredita que a morte de Adalto está diretamente relacionada ao controle da companhia de ônibus pela organização criminosa e a um suposto desvio de dinheiro na Transunião. Adalto era um homem de confiança do vereador Senival Moura, do PT. O Senival Moura colocou o Adalto lá. O Adalto, na verdade, era o seu laranja lá. Ele que geria, era o presidente da empresa, mas quem dava as ordens era o Senival Moura. Segundo os investigadores, os integrantes da facção estavam inconformados com o desvio de dinheiro das contas da Transunião para a campanha do vereador. A investigação aponta que a empresa enfrentava dificuldade financeira. Senival nega. É isso que a polícia fala, por conta de desvio de dinheiro, isso não existe. A Transunião a gente tratava como se fosse a nossa própria casa, com responsabilidade, né, nos cuidados da empresa. Nós criamos um patrimônio imenso em todo esse período, nós compramos as garagens, pagamos, compramos outra garagem, pagamos. Senival também afirma que foi afastado pela nova direção da empresa. A investigação aponta que o grupo criminoso tem acionistas na companhia. O apartamento do vereador Senival foi alvo de buscas. A Polícia Civil de São Paulo acredita que em um único ano o vereador Senival recebeu aproximadamente R$590 mil pelos ônibus da Transunião que circulam pela zona leste de São Paulo. Os valores foram encontrados em pendrives que pertenciam a Adalto, assassinado em março de 2020. As planilhas indicam quem eram os laranjas e quem realmente se beneficiava dos ganhos financeiros. O documento mostra que o vereador do Partido dos Trabalhadores possuía 13 ônibus, mas 12 veículos estavam em nomes de outras pessoas. Os dados são anteriores a 2020. Senival é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e também por envolvimento na morte do Adalto Soares. A polícia chegou a pedir a prisão dele, mas a justiça negou. A polícia aguarda a quebra de sigilo bancário do vereador e de outros investigados. 18 veículos que pertencem aos envolvidos já foram apreendidos. Percival de Souza, suas considerações. Você vê que as acusações são muito graves e a polícia está com 2 frentes de investigação. A primeira relacionada àquela execução, assassinato, aí estamos vendo as imagens, o assassinato nessa garagem de uma padaria. O assassino se aproxima e fuzila o desafeto. Esse carro que nós estamos vendo dando marcha ré, é o carro usado funcionalmente pelo vereador na Câmara Municipal de São Paulo e foi usado para transportar a vítima para esse local. Esse é um ponto. O outro, a ligação desse consórcio de ônibus, que segundo as apurações feitas até aqui pelo DEC, resultavam num faturamento de muito dinheiro. E segundo o DEC, grande parte desse dinheiro, mais de R$500 milhão, foi utilizada na campanha para o vereador ser eleito em São Paulo. E tudo isso tendo como pano de fundo a facção criminosa, o PCC. Ou seja, um investimento do crime organizado nessa área de transportes coletivos, exatamente tendo como único objetivo promover a lavagem de dinheiro de origem ilícita. Esse é o teor das investigações. E como já nos disse o delegado-geral, o doutor Nico, o vereador vai ser o último a ser ouvido em todas essas investigações. Quer dizer, o delegado que vai relatar o inquérito terá todas as informações disponíveis, obtidas na investigação, ouvir o vereador e decidir
a tipificação do seu enquadramento no inquérito policial. Bate.